Boa tarde a todos. Eu, Lucas Federico Vergos, juntamente com o meu orientador Rodrigo Luiz Ludwig e os demais colegas Antônio Matheus Exen, Fabiel André Cossul e Gabriel De Franceschi dos Santos, realizamos o trabalho intitulado como inoculação via semente foliar com Azospirillum brasiliense em conjunto a doses de adubação nitrogenada em cobertura na cultura do trigo. O trigo, Triticum aestivum, ele tem uma grande importância econômica, visto que ele é um dos cereais mais semeados no período de inverno, na safra de inverno, e também é um dos que mais traz um retorno econômico ao produtor. Também é muito utilizado na alimentação humana, através da farinha, onde são produzidos massas, biscoitos, entre outros alimentos. Também bastante utilizado em dietas na alimentação de animais, através de silagem, feno, entre outros. E também é bastante uma boa ferramenta para a rotação de cultura, visto que ele deixa uma boa palhada sobre o solo, ainda ajudando assim também no controle do surgimento de plantas daninhas, também melhorando os atributos químicos, físicos e biológicos do solo, entre outros benefícios. O trigo, então, ele apresenta uma grande necessidade de adubação nitrogenada para se alcançar grandes rendimentos. Sabe-se que o nitrogênio é o nutriente mais absorvido pelas plantas de trigo e também o que mais limita a produção, como se pode ver na imagem, nas parcelas onde não foram aplicadas a suplementação com adubação nitrogenada. Então, pode-se ver um trigo bem amarelado e que não se desenvolveu muito bem. Já na parcela onde foi feita aplicações de 70 kg de nitrogênio, já é um trigo um pouco mais desenvolvido, um pouco mais bonito, em relação à parcela da testemunha, e também onde foi aplicado 140 kg de nitrogênio, pode-se ver um trigo bem mais desenvolvido, bem sadio, bem bonito. Então, busca-se alternativas para reduzir os custos, né, visto que a adubação nitrogenada ela representa um grande custo na produção desse cereal do trigo. Então, dentro dessas alternativas, destaca-se as bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico. E dentro dessas bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico, então, encontra-se o Azospirillum brasiliense. O Azospirillum brasiliense é uma boa ferramenta para quem busca fazer essa diminuição de custos e manter uma produção bem elevada ainda na cultura do trigo. Pode-se fazer o Azospirillum brasiliense pode fazer inoculação, então, de forma via semente, também na forma de via foliar. E o objetivo do trabalho é avaliar o desempenho agronômico da cultura do trigo em função da aplicação do Azospirillum brasiliense via semente e foliar, isoladas e em conjunto, e associadas a aplicações de doses de nitrogênio em cobertura. A metodologia, a realização desse experimento, a campo foi no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Ibirubá, no ano de 2020. O delineamento experimental foi o delineamento de blocos casualizados, com 5 repetições por tratamento, no modelo bifatorial 4x4. Os fatores via inoculação de Azospirillum brasiliense foram sem inoculação, inoculação via semente, inoculação via foliar, inoculação via semente mais via foliar. E as doses de nitrogênio em cobertura foram de 0, 40, 80 e 120 kg por hectare. A cultivar utilizada foi a Tebil ponteiro. O inoculante, então, como já dito, foi utilizado via semente e via foliar. Via semente foi utilizado uma dose de 5 ml por quilo de semente. E via foliar foi feita a aplicação dele no início do afilhamento, com dose de 0,5 litros por hectare. A adubação nitrogenada ela foi dividida em 2 aplicações, onde a primeira ela ocorreu no início do afilhamento e a segunda no alongamento do colmo, e os parâmetros que foram avaliados foram a produtividade e o peso do hectolitro. Posteriormente, isso foi feita análise estatística, utilizando o software Sysvar.
os resultados. Então, a produtividade e o peso do hectolitro, o pH, de trigo em diferentes formas de inoculação de Zospirillum brasiliense na cultura do trigo, em Ibirubá. Então, as formas de inoculação, elas não apresentaram diferença estatística nem para a variável produtividade e também nem para a variável pH. Então, não havendo, assim, diferença estatística entre as variáveis e as formas de inoculação. A produtividade de grãos e o peso hectolitro de trigo em diferentes doses de adubação nitrogenada em cobertura, na cultura do trigo. Então, ela apresentou diferença na produtividade de grãos, onde as doses de nitrogênio de 40 e 80 kg por hectare, elas se mostraram superiores em relação à testemunha, mas a dose de 120 kg por hectare de nitrogênio, ela se mostrou superior em relação às demais doses de nitrogênio. Portanto, a dose de 120 kg por hectare foi superior em relação às demais. Para o pH, as doses de 0, 40 e 80, elas foram superiores em relação à dose de 120 kg por hectare. Um fato que pode ser explicado, para poder explicar isso, é o fato de que pode ter acontecido com maior aplicação de nitrogênio, uma maior competição de fotoassimilados na planta, assim reduzindo o valor do pH. Concluindo, então pode-se concluir que as formas de aplicação do Zospirillum brasiliense, seja via semente ou via foliar, isoladas e também em conjunto, elas não apresentaram influência sobre as variáveis que foram analisadas. Já para a aplicação do nitrogênio, então, na forma de ureia, principalmente a maior dosagem, que foi de 120 kg por hectare, ela foi a que apresentou uma maior produtividade. Já para a variável pH, obteve-se uma redução em virtude do aumento das doses de nitrogênio. Essas foram as referências utilizadas. E muito obrigado pela atenção.